O Ministério dos Transportes estuda o fim da obrigatoriedade de aulas em autoescola para emissão da CNH, Carteira Nacional de Habilitação. A medida é polêmica. Quem conta detalhes é a repórter Raquel Tavares. O estudo do Ministério dos Transportes para acabar com a obrigatoriedade das aulas em autoescolas para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação gerou forte repercussão em todo o país. A proposta, segundo o ministro Renan Filho, visa reduzir os custos para os candidatos à primeira habilitação, especialmente nas categorias A e B. No entanto, especialistas em segurança viária, órgãos de trânsito e representantes das autoescolas alertam para os riscos dessa mudança. A principal crítica é que a flexibilização pode resultar em motoristas menos preparados e, consequentemente, em maior risco de acidentes. As aulas práticas e teóricas são vistas como fundamentais para garantir a formação responsável dos condutores. Sem elas, muitos jovens chegariam despreparados às ruas e estradas, sem noções adequadas de direção defensiva, normas de trânsito e condução segura. O setor de autoescolas também teme impactos econômicos severos, com risco de fechamento de unidades e demissão de profissionais. A Associação Nacional das Autoescolas classificou o estudo como um retrocesso, afirmando que o problema não está na formação, mas sim na falta de fiscalização e investimentos em educação no trânsito. O debate promete se intensificar no Congresso Nacional e nos Conselhos Estaduais de Trânsito. Com informações do Ceará Agora, Raquel Tavares. Sobre esse assunto, nós estamos recebendo neste momento no Jornal Alerta Geral o vice-presidente do Sindicato de Autoescolas do Ceará, Alisson Maia. Alisson, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Aqui também estamos com o jornalista Beto Almeida para essa interação sobre um assunto tão polêmico. O setor de autoescolas foi surpreendido com a informação sobre esse estudo do Ministério dos Transportes. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Beto. Sem sombra de dúvidas, que a gente pode resumir o dia de ontem foi de surpresas, né? Não era previsto essa manifestação por parte... Nós podemos até dizer que não foi do governo federal, né? Uma fala individual do próprio ministro dos Transportes, Renan Filho, e trouxe todo o setor, toda uma cadeia que envolve a educação para o trânsito do nosso país, realmente com uma certa surpresa, né? Primeiro que não houve nenhum tipo de diálogo ao longo desses anos, em nenhum momento o ministro Renan não recebeu o setor, porque na verdade o setor ele possui até mesmo ideias, né, técnicas para ser apresentado para o governo federal em relação à desburocratização do processo de formação e até mesmo a redução de custos, né? Mas em nenhum momento o ministro recebeu o setor até hoje. Alisson, as informações que eu recebo aqui é que em todo o Brasil são pelo menos 13 mil autoescolas em funcionamento, gerando empregos diretos e indiretos envolvendo 120 mil pessoas. E aqui no Ceará, nós temos quantas autoescolas credenciadas pelo Detran e quantos empregos são gerados nesse segmento? Perfeito. Na verdade, os números são bem maiores, né? Então, nós, no caso, em todo o Brasil, nós somos 15 mil empresas credenciadas no caso, por cada Detran estadual, né? Que eles têm vínculos com a Senatran e com o Contran, que é onde tem o presidente e o ministro, né? E nós geramos mais de 300 mil empregos diretos conforme o CAGED. Então, dentro desses 300 mil empregos, nós temos instrutores de autoescolas, nós temos diretores de ensino, diretores gerais, auxiliares administrativos, sem falar também dos empresários, né? Que no caso das autoescolas, elas são empresas privadas, mas elas prestam um serviço delegado do Estado. Então, nós desenvolvemos um papel social, né, um serviço onde os Detrans, eles fazem a delegação para as autoescolas. Então, no total, no Brasil, são 300 mil. Aqui no estado do Ceará, nós somos 359 empresas, 359 autoescolas, que estão espalhadas em praticamente todos os municípios, né? Porque aqui o Detran do Ceará, em parceria com as próprias autoescolas, aonde aquele município
ele não suporta uma autoescola devido à sua quantidade, né, no caso, habitantes, que é inviável economicamente você instalar uma autoescola, o Detran faz uma parceria com a autoescola já credenciada e essa autoescola temporariamente vai levar a educação para o trânsito do município. Então, todos os municípios do Ceará são atendidos por autoescola e geramos mais de 5 mil empregos diretos. Estamos, Alisson, nesse momento falando para todo o estado do Ceará com as 28 emissoras de rádio que retransmitem o Jornal Alerta Geral, a partir da nossa FM Expresso 104.3 na região metropolitana de Fortaleza e também pelas nossas redes sociais do Ceará Agora. Conosco aqui o jornalista Beto Almeida, que traz também perguntas para o vice-presidente do Sindicato das Autoescolas do Ceará, Alisson Maia. Jornalista Beto Almeida. Bom dia, Luciano. Bom dia ao Alisson Maia. Alisson, qual é o custo hoje médio para se fazer esse curso preparatório nas autoescolas? Eu pergunto isso porque um dos pontos destacados exatamente pelo ministro dos Transportes é de que hoje esse alto custo, ele na realidade funciona como um impeditivo para que haja uma maior inclusão de brasileiros com carteiras habilitadas. Qual é o custo hoje aqui no estado do Ceará médio e se de fato isso não poderia haver uma espécie assim, de negociação para redução desse custo? Perfeita pergunta, Beto. É importante a gente esclarecer isso, né? Porque na fala do ministro ele bate em 2 pontos, né? Na questão do alto custo da obtenção da CNH, mas ele não apresenta esse custo, ele não apresenta de onde vêm esses valores que ele anuncia, né? Ele chega de valores até R$3.000, R$4.000, né? Então, se uma autoescola cobrasse um valor de R$4.000 para uma habilitação, realmente nós teríamos aí um difícil acesso no caso, essa conquista do direito do cidadão de tirar a habilitação. Aqui no estado do Ceará, um ticket médio de uma habilitação na categoria de moto, a parte da autoescola, que é importante, Beto, Luciano, a gente, no caso, dividir, né, e também o ministro, o governo dividir o que é a autoescola e o que são taxas de Detran. Quando o cidadão procura uma autoescola, ele não vai até o Detran, ele vai até a autoescola. Então, a autoescola, ele é como se fosse um cartão de visita para que aquele cidadão possa tirar sua habilitação e, sem ela, teria uma burocracia bem maior para o processo de formação. Então, hoje, o ticket médio de moto, você gasta em média R$1.100. E a pessoa, não, mas eu não encontro um valor de R$1.100 para tirar uma habilitação. Não, porque você paga, em média, R$565 de taxas de Detran. Vem taxas de Detran, clínica médica, serviços de monitoramento nas aulas, que são impostas pelo conselho do ministro, que é do CONTRAN, né, que hoje as aulas de autoescolas precisam ter câmeras, são filmadas. Hoje, uma autoescola só consegue iniciar uma aula se for dentro no caso da sede da sua autoescola, tanto do carro como na moto. Agora, recentemente, foi implantado também um monitoramento nas aulas práticas de moto. Então, o cidadão, quando ele vai tirar sua habilitação, as aulas são auditadas pelo Detran. E tudo isso tem um custo. E quem paga é o cidadão. Então, as autoescolas cobram um valor de R$1.100 para ter todo um custo operacional de impostos, combustível, depreciação de veículo, no caso a manutenção de prédio, pagamento de folha de funcionário. Importante lembrar que o setor não possui nenhum tipo de redução de imposto, nenhum tipo de isenção fiscal. Hoje, se eu for comprar um veículo no meu CPF, eu tenho um desconto maior na concessionária do que se eu for comprar no CNPJ de uma autoescola. Então, assim, é importante falar sobre a redução de custo. A autoescola sabe... Pois não. Me permita, Alisson, você falou, eu anotei aqui bem direitinho, o valor de R$1.100, cobrado pela autoescola no caso de habilitação para quem vai conduzir uma moto. Nesse valor está embutido esse volume de taxas de R$565? Não. Você faz a somatória. Os R$1.100 equivale às 45 horas teóricas e às 20 aulas práticas. Então, desses R$1.100, a autoescola tem que pagar todo um valor de um professor teórico, que ele hoje, todo o corpo funcional das autoescolas aqui no Ceará e na grande maioria dos estados, eles possuem convenção coletiva de trabalho. Então, esses instrutores possuem vínculo trabalhista com as autoescolas. Então, eles têm um teto de salário.
Hoje, um professor teórico, ele ganha muito mais do que um salário mínimo. Um professor prático também ganha muito mais do que um salário mínimo. Então, o custo é muito alto para poder você ministrar essas aulas obrigatórias, né, para quem vai obter a CNH. O valor de R$ 1.100 é correspondente às aulas que estão sendo contratadas por quem quer a habilitação para moto. Isso, aula teórica e aula prática. No caso de quem vai dirigir, conduzir um veículo, um carro, qual é o valor? Em média, o ticket médio R$ 1.250. Isso eu digo isso na realidade atual hoje, no caso do mercado aqui voltado para Fortaleza, mas você encontra valores menores, você encontra valores um pouco maior. Lembrando que o setor ele não possui um tabelamento de preço. Existe em alguns estados, né, o tabelamento de preço das autoescolas. A autoescola só pode cobrar um valor mínimo e um valor máximo. Mas esses valores são até superiores a esse valor praticado no estado do Ceará. É importante também a gente ressaltar, Luzenor e Beto, que o estado do Ceará ele possui programas sociais. O estado, no caso do Ceará, é um dos poucos estados da federação que se dedica a essa questão social, a CNH. Então, o ministro ele não tem acesso a esses dados, talvez, mas aqui no estado do Ceará, o governo do estado tem um programa da CNH popular, nós temos o programa da CNH estudantil, que está voltando agora, nós temos o programa da CNH agricultor rural e agora vai ser lançado o programa ABC Detran, que é a inclusão de pessoas analfabetas para que elas possam se alfabetizar e terem acesso à CNH. E lembrando que todos esses programas sociais, eles só podem ser realizados devido às autoescolas. Elas desempenham o papel social porque elas, em conjunto com o Detran, em parceria, elas desenvolvem as aulas teóricas e práticas com um valor social para o Estado, para que o cidadão e a cidadã de baixa renda possa ter acesso a tirar sua CNH. Nós conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o vice-presidente do Sindicato das Autoescolas do Ceará, Alisson Maia. Alisson, eu quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral com essas informações importantes para o nosso público ouvinte, internauta, e dizer o seguinte, que nós vamos acompanhar de perto porque necessariamente a segurança no trânsito passa pela preparação de quem vai dirigir, de quem vai conduzir uma moto. Então é importante que nós tenhamos essa preparação por meio das autoescolas e que essa medida do Ministério dos Transportes seja profundamente debatida para que nós não venhamos trocar o que hoje está funcionando bem naquela de dizer o seguinte: é o barato que pode sair caro. A você, Alisson, bom dia e um bom trabalho. Nós que agradecemos, estamos sempre à disposição. E só finalizar com um dado importante, Beto e Zenor, 70% dos acidentes de trânsito, das mortes de trânsito, envolvem motociclistas. Hoje, se você andar no IJF de Fortaleza, mais de 90% dos leitos de IJF estão lotados com acidentados e motociclistas. Então, você tratar o trânsito como uma moeda política, com populismo, isso é muito preocupante. Então, ontem, praticamente, o país amanheceu estarrecido, né, com essas colocações. Então, a gente pede que a sociedade reflita. É importante a gente desburocratizar o processo, é importante reduzir o custo, mas nós não podemos deixar a educação para o trânsito. Somente através das autoescolas, hoje o cidadão tem acesso à educação para o trânsito. O Estado ele não cumpre o CTB, que a educação para o trânsito tem que começar nas escolas. E isso nós defendemos. Se nós trabalharmos isso desde o início, o jovem, a criança tendo acesso à educação para o trânsito, quando ele chegasse nas autoescolas na fase adulta dele, seria mais fácil formar. Então fica aqui, deixando esse espaço valioso no seu programa, para que realmente, né, os políticos enxerguem o trânsito com algo sério. E a gente está à disposição. Jornalista Luzenor de Oliveira. Eu já estou de volta neste tempo nublado na região metropolitana de Fortaleza, com o jornalista Beto Almeida na linha e voltando a falar sobre essa medida, esse estudo do Ministério dos Transportes para acabar com a obrigatoriedade das aulas em autoescolas para emissão da CNH, com o argumento de baratear os custos.
Jornalista Beto Almeida, tem determinados serviços que funcionam tão bem no Brasil e de repente aparece alguém para querer mexer, para querer achincalhar ou para querer gerar instabilidade. É justamente essa questão da emissão da carteira de habilitação. Esse sistema que existe há décadas no Brasil inteiro, e se há preço elevado, que se discuta a redução desses custos, mas jamais acabar com uma exigência que é essencial para a formação do motorista e indispensável nessa orientação de quem vai tirar a carteira para pilotar uma moto ou conduzir um carro, receber orientação, esclarecimento, informação, formação sobre trânsito. Às vezes, Beto Almeida, é aquela sensação, tá tudo ali direitinho funcionando e alguém chega para mexer, o governo cheio de problemas e o Ministério dos Transportes levanta essa polêmica para criar ainda mais um problema nessa agenda política já tão conturbada? Luciano, eu entendi, eu gostei da entrevista aí com o vice-presidente do Sindicato de Autoescolas, com o Alisson. Concordo com ele da forma como foi anunciada, porque isso gerou um impacto no setor, porque ele se preocupa naturalmente com o que isso representa em termos de emprego, de atuação do segmento. Mas assim, a proposta do ministro, no meu ver, ela não chega a ser uma coisa tão absurda, Luciano. Na realidade, é o seguinte, o que tem que se discutir aqui, e aí eu acho que o erro pode ter sido da forma como foi anunciada, sem antes chamar para uma conversa, sem apresentar uma proposta prévia. Eu acho que talvez o impacto que isso gerou é que talvez traga mais essa reação negativa. Porque, por exemplo, Zeno, quantos países hoje funcionam no seu sistema de trânsito, de admissão de habilitação, sem necessariamente precisar das chamadas aulas de direção no trânsito por uma autoescola? Estados Unidos não precisa. Você sabe que lá, a partir dos 15 anos, uma criança, um adolescente, pode tirar a carteira de habilitação. Ele, inclusive, precisa passar, por aquela prova teórica e prova prática. Entenda, são duas coisas diferentes. Ninguém aqui está dizendo que quer acabar com as provas teóricas e práticas, não. O aluno, o candidato a tirar uma carteira, tem que fazer isso no Detran. O que está sendo deixado de ser obrigatório são essas aulas de direção de conduta no trânsito que são prestadas pelas autoescolas. Na Suécia, na Holanda, em qualquer outro país não existe essa obrigatoriedade, entendeu? Se funciona nos outros países, por que no nosso é diferente? Beto, deixa eu responder, mesmo sem ter conhecimento de causa, com mais abrangência nesses países. Só é comparar o que nós temos de educação, de trânsito, desde as aulas iniciais, na infância até a adolescência, tanto na Suécia, quanto na Holanda, quanto nos Estados Unidos. Eu acho que não é o parâmetro para, claro, repito, eu não conheço, já vi como se dirige, por exemplo, nos Estados Unidos, as estradas são extraordinárias. Na Holanda, em Amsterdã, você tem ali áreas direcionadas a ciclistas, onde a prioridade é ao pedestre, ao ciclista. Então, nós temos uma educação de trânsito. Qual é a educação de trânsito que nós temos aqui no Brasil? Não estou saindo em defesa de autoescola A ou B. E quero sim também sair em defesa desses milhares de empregos gerados pelo setor de autoescola. Eu fiz autoescola, certamente você fez também. Se nós tivéssemos um poder público eficiente, que fosse competente nas suas ações para promover a educação de trânsito, aí sim, a médio e longo prazo, daqui a 10 anos, talvez o Brasil estivesse preparado para dispensar essa obrigatoriedade das aulas em autoescolas para emissão da CNH, Beto. Mas olha os dados que o ministro dá, 45% hoje dos motoristas de moto, que pilotam moto hoje no Brasil, eles pilotam sem ter uma carteira de habilitação. Eles estão nas ruas, Luciano. E eles estão nas ruas porque, pode ter certeza, não tem condições de arcar com os custos de uma carteira de habilitação. 39% dos motoristas da carteira B, ou seja, dos carros de passeio, também estão nas ruas do país
dirigindo sem habilitação. Ô, E Beto tem um Almeida, fato aí. cá pra nós, Beto Almeida, cá pra nós. Você tem condições de comprar uma moto e não tem condições de pagar para ter a habilitação, não tem condições de pagar para ter esse veículo regularizado, Beto? A pergunta Não, vale não. tanto para a moto quanto para o carro, Beto? Me Vale, responde. vale, mas você, olha, muitos utilizam a moto e o seu carro como meio de sobrevivência, como objeto de trabalho, e você sabe que não é barato hoje. E aí eu não estou colocando. Volto a perguntar, Beto, volto a perguntar. Você tem condições de comprar a moto, de comprar o carro e não tem condições, Beto Almeida, de pagar a documentação, de cumprir as regras de trânsito para desenvolver as suas atividades de forma legal? Você vai investir numa carteira de habilitação? Eu concordo, seria o ideal. Nós não estamos tratando do ideal. Luzenor, tem gente que faz... Se a gente vai, se o ideal significa segurança, Beto, segurança, talvez nós tenhamos muitos acidentes envolvendo motos e carros em todo o Brasil, porque aqueles condutores não receberam as aulas necessárias ou a orientação necessária para conduzir esses veículos. Luzenor, a questão toda que eu vejo é o seguinte, eu concordo com você. Falta maior fiscalização? Falta. Falta condições de trânsito ideal? Falta. Aí é uma mudança de cultura. Nós não vamos misturar o que o país não está preparado ainda em relação a uma questão que eu diria que é muito mais pragmática, muito mais econômica. Hoje não tem condição. Uma família de classe média baixa, se tiver 3 filhos, ele vai ter que fazer opção. Ele não tem condição de mandar 3 filhos para fazer a carteira de motorista. E o ministro disse uma coisa que é verdade. Se você tiver na família 2 filhos, um homem e uma mulher, pode ter certeza, dentro desse segmento, ele vai dar prioridade para pagar a carteira do filho. Muitas mulheres ficam sem tirar a carteira de habilitação porque simplesmente também não tem condição de pagar por esse recurso. Eu não estou aqui criticando as autoescolas, estou dizendo que, no geral, as taxas do Detran e as autoescolas são caras e elas precisam, esses valores precisam ser, de certo modo, se tornarem acessíveis para a população. Não quer dizer que as autoescolas vão acabar. Elas simplesmente têm que continuar existindo, eu acho, não necessariamente obrigatórias. Eu não estou também para defender a autoescola, Beto. Estou defendendo